Salve galera, beleza? Beleza, começando mais um vídeo aqui do canal Essa é a Minha Cara. E na esteira do punk rock, cara, que bombou semana passada, vamos pra mais um vídeo relacionado a esse estilo que eu tanto adoro, velho. Mas, cara, não se iludam com a minha conduta aqui no canal, porque semana que vem, por exemplo, é muito provável que venha algo completamente diferente, mas ainda assim dentro do meu estilo, afinal de contas, essa é a minha cara, não é? Então vamos lá, cara, para o vídeo dessa semana então, que é um duelo, cara, um duelo de álbuns que eu não fazia há muito tempo, velho, que é gostoso de fazer. Hoje eu confesso que é um duelo um pouco injusto comigo mesmo, né? Eu tenho que tomar cuidado para não ser bem imparcial, mas a verdade é que são dois excelentes discos, né, cara? Eu tenho uma relação mais forte com um deles, mas o outro também é muito bom. Eu vou tentando ser o mais justo possível aqui para levantar os dados, para passar, para vender a ideia de cada um. Se você conhece, deve ter já a sua decisão, né, a sua preferência. Se você não conhece, cara, você está entrando num mundo maravilhoso. Né? E se você não gosta, puxa, sinto muito, quem sabe você ouve de novo e acaba curtindo, não é mesmo? Então vamos lá, vamos ver. Estou falando, como vocês estão vendo aí no título desse vídeo, o duelo de álbuns é entre Punkin' Drublic, do NoFX, e Rancid and Out Come the Wolves, cara. Tentando caprichar no inglês aí, o duelo entre esses dois álbuns dessa segunda geração, né, que bombou, né, do punk rock, hardcore dos Estados Unidos, especificamente ali da Califórnia. Ali foi o epicentro dessa onda toda, né? Sonoridade ensolarada, skate, que mais? Sol, já falei sol, né? Óbvio. Skate, muita bagunça, muita festa, muita coisa. Momentos perigosos à noite também, baladas e tudo mais, também estava englobado em algum momento nas letras de algumas dessas bandas. O fato é que realmente foi uma... A gente viveu isso, né? Quem é dessa geração ali, adolescente dos anos 90, ou adulto mesmo, jovem adulto que seja, viveu isso muito intensamente. Umas pessoas não gostam, realmente, acontece. Outras gostam muito, e como é óbvio, é o meu caso, de muitos da minha geração. Uma das minhas preferidas, cara, eu vou falar já já. Vamos falar já já. Vamos começar de cara com os álbuns, conforme eu for explicando cada álbum aí, né? Dando aí um pitaco e tal. Eu vou passando também por outras bandas, cara, que também fizeram parte dessa época aí e que se destacaram demais, né, cara? Filmes, também tinha muitos filmes também que eram ligados a essa vibe ali e tal. Foi uma onda, uma cultura que aconteceu ali, que foi como é que eu posso dizer? Até gaguejei aqui. Um traço cultural ali do oeste dos Estados Unidos, da Califórnia ali, que realmente se espalhou para o mundo todo nessa época, em meados dos anos 90, beleza? Começando então com Punkin' Drublic, por quê? Porque é por ordem cronológica. Mas você está fazendo... Eu vou falar já, que os discos foram lançados em anos diferentes. Porém, eu entendo, analiso aqui, que são álbuns, os principais álbuns dessas duas bandas. Uma delas, a outra, né, o Rancid, tinha lançado um disco um ano antes. Mas esse disco não chegou a ser uma explosão comercial, como foi o And Out Come the Wolves, tá? Então começando pelo Punkin' Drublic, vou pegar a minha cola aqui, esse de vídeo eu organizei meio na correria, por isso é que eu vou ter que mudar a trilha sonora daqui a pouquinho manual, né, na cara dura mesmo, para vocês verem. Punkin' Drublic, lançado em 19 de julho de 94, então são mais de 30 anos. Isso aqui tá fazendo 30, que beleza, cara. Acho que até já fez, eu nem vou ver daqui a pouco. 19 de julho de 94 foi lançado o Punkin' Drublic. Ele era... agora até preciso ver aqui, ó. Deixa eu ver se ainda tem aqui no... devo ter tirado, mas deixa eu voltar aqui pra ver que disco, que altura que era da carreira do NoFX. Eu já saí completamente. Que pena, cara. Eu não vou querer entrar aqui, só vou perder muito tempo. Mas foi o álbum, eles já tinham alguns antes. Não, dá pra ver no Spotify. Oba. Deixa eu ver aqui no próprio Spotify, para ter uma noção de qual disco que era esse, em que altura da carreira estava. Mas é mais ou menos no começo, viu, cara? Eu lembro que tinham, pelo que eu já observei dessa banda, assim, não tinham tantos assim lançados até então. Vamos dar uma olhadinha aqui. Antes do Punkin' Drublic, o que veio? Opa, mais ou menos, hein? A banda de... Nossa, é mesmo, cara. O NoFX começou ainda nos anos 80. Quando eu fiz um vídeo especial sobre o punk rock da Califórnia, eu citei que a maioria dessas bandas aí que estouraram na época começaram todas nos anos 80 ainda, cara. Offspring começou em 85, velho. É uma das mais velhas, se não for a mais velha. Tirando Bad Religion, né, claro, né, que é outra geração. Explodiu nessa época, mas é outra geração. Então tinha esse Punkin' Drublic, é o quinto disco. Os caras começaram em 88. Né? Então esse já era o quinto disco, mas eles eram mais underground realmente até então, tá?
Punk and Drublic, então, lançado em 94. Vou falar aqui pra vocês que ele tem 40 minutos de duração, que é mais ou menos a média do que rolava nessa época mesmo, desses discos aí. Acho que do Rancid talvez seja um pouquinho maior, porque eles rebuscavam um pouco mais nos arranjos, mas deve ser por aí também, não deve ser muito diferente disso. Lançado pela Epitaph, que era a gravadora do Brad Gurewitz, membro do Bad Religion, que nada mais nada menos é que criou esse império, vamos dizer assim, que abraçou todas essas bandas dessa geração. O produtor foi Ryan Green, que eu confesso que não conheço, e o Fat Mike, né, que era o líder da banda, né, do NoFX, era o líder da banda, porque a banda acabou, encerrou as atividades ano passado, tá? Dicas de passagem. Fat Mike é um cara empreendedor aí do meio, lançou sua própria gravadora depois, tem documentário aí que ele aparece bastante, tem festival. Fat Mike é um cara realmente bem engajado aí, e louco, hein? Completamente louco, alucinado, o cara tem umas ideias bem aí diferentonas, se veste de uma maneira extravagante, é um cara que foi adepto, né, consumidor, talvez, não sei se ainda é, de muitos entorpecentes, né, então realmente contribuiu pra loucura do mano, né. Fato então é que esse disco vendeu 500 mil cópias nos Estados Unidos, isso é uma diferença importante, guardem esse número, 500 mil cópias, e teve a participação da Kim Shattuck na música Lori Myers, ou Lori Mayers, da banda The Muffs. Ela faleceu, cara, jovem, eu até destaquei esse fato aqui, porque eu lembrei, eu nunca tinha ouvido a voz dela, ou então se eu ouvi na época, quando eu pesquisei, eu ouvi falar, da banda The Muffs, que banda é essa? Dei uma olhadinha lá, né? Pô, a vocalista morreu jovem, cara, triste e tudo mais. Aí eu percebi, porque eu não ouvi tantas vezes esse disco aqui, e fui ouvir de novo na música, né, Lori Myers, ou Myers, que ela canta, né, faz a participação e manda muito bem, cara, combinou legal com o vocal do Fat Mike. A formação desse disco é uma formação clássica, né, do NoFX, Fat Mike no vocal e baixo, ele é baixista, tá? Ele é vocal e baixista, diferente do Billy Joe, por exemplo, do Green Day, né, que é baixista, que é vocalista e guitarrista. Eric Melvin na guitarra, El Jefe, guitarra e trompete, e também o Herb Rath Stanks na bateria. Basicamente, para falar musicalmente mesmo desse disco, é aquele hardcore Califórnia anos 90 básico, velho, típico, muito rápido, rapidaço, guitarra trincando ali realmente também nos riffs rapidões ali, cortesia do Eric Melvin, do El Jefe, né? Os caras realmente nessa pegada, porém, tinha alguns elementos interessantes ali, umas coisas que inclusive, parando pra pensar, na época que eu comecei a acompanhar, né, mergulhei no punk rock californiano, eu não gostava, cara, porque eles têm alguns metais em alguns momentos. A música Dig, por exemplo, tem trompete, tem trombone, né? Eu falei que o El Jefe toca trompete, né? Então ele gravou trompete nessa faixa. Então é uma banda que às vezes dá uma experimentada nesse sentido em vários álbuns. Eu não tenho muitos álbuns do NoFX, mas os que eu tenho tem. Alguns momentos tem realmente o uso do trompete dos metais aí em algumas faixas, tá? O reggae também é presente. O reggae também é presente em algumas faixas desse disco Punk and Drublic. Então o NoFX, por mais que seja basicamente esse hardcore melódico, né, do início ao fim, né, no básico, mas também tem as suas inserções aí, como eu disse, mais uma vez, dos metais e também do reggae. Nas faixas finais, inclusive, tem umas faixas de reggae só no violão, voz e violão ali do Fat Mike, bem interessante. Cara, faixas destaques. Vamos pegar aqui. Linoleum, clássica, Leave It Alone, Don't Call Me White, uma letra relativamente polêmica. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu lembro que me chama bem a atenção aqui da época. Como eu falei, diz que é muito bom, mas que eu me lembro de cara, da minha parte aqui, acho que são essas. Linoleum, Leave It Alone, muito clássica, e Don't Call Me White, tá? Mas várias músicas fodas, inclusive a Lori Myers, que eu falei agora há pouco. Dito isso, cara, mais alguma coisa a dizer no NoFX? Acho que é isso, só um pouquinho de som. A Don't Call Me White rolando nesse momento. Polêmica. Muita harmonia, hein? Eu acho que era o El Jefe que fazia o backing vocal junto com o Fat Mike. Tá vendo? Eu não manjo tanto, cara, do NoFX. Ou era o Eric Melvin, não tenho certeza. Mas essa harmonia de vocal é muito típica do NoFX também. É uma das bandas que explodiram na época, foi a que eu menos ouvi, cara. Ou das principais. Eu amava Green Day, Offspring, Pennywise segue no topo pra mim, junto com a outra banda. Essas aí eu ouvia bastante, cara. Depois, mais pra frente que eu ouvi Descendants, mais pra frente que eu ouvi Face to Face, eu fiquei muito preso nessas aí, confesso, cara. Millencolin,
Tem muita banda, Lagwagon, No Fun At All, que é da Suécia, né? Não é nem da Califórnia. Muita banda mesmo. Então no NoFX eu comprei esse disco esse e outros do NoFX bem mais pra frente, bem mais adiante. Isso é bom que se diga. Então vamos agora para o outro álbum, e é nesse momento que eu faço aquilo que eu avisei pra vocês que eu ia fazer. Pegar aqui, colocar a banda e botar pra escutar aqui esse disco maravilhoso, que é o que está concorrendo com... Olha o reczinho rolando aí do Rance, do NoFX. Mas agora o lance é com este álbum aqui. And Out Come the Wolves, cara. Puta que pariu. Eu tô tentando não ser parcial, cara. Já falei, dei todo o meu respeito aqui em relação ao Punk in Trouble, que é um baita disco, com certeza, pro estilo. Pra quem curte, confesso, de novo, na época não me pegou tanto. Mas hoje eu vejo o quanto esse disco é foda. Hoje eu digo, há uns 10 anos, talvez um pouco menos. Mas esse aqui eu ouço há 30 anos. 30 anos ouvindo esse disco aqui. Eu amo esse disco. É o disco que quando eu... que não importa o mood que eu esteja, o humor que eu esteja, se eu boto pra tocar, tudo muda. Eu vou ter vontade de pular, de gritar, de sair correndo, fazer air guitar, air drums, air bass, a porra que for. And Out Come the Wolves, do Rancid. Desculpa a parcialidade, por mais que eu tenha tentado defender o Punk in Drublic, mas And Out Come the Wolves tem um lugar especial no meu coração. Ele saiu, vai fazer 30 anos ainda, saiu dia 22 de agosto de 95. Mas pro meio do ano ele vai, meio pro final do ano, né, na segunda metade desse ano, ele vai completar 30 anos de lançamento. Como eu amo esse disco, cara. São no total aí de... Cadê? Quantas faixas? 19 faixas. Tem 17 o Punk in Drublic, tá? 19 faixas tem esse disco aqui. E tem um total de 50 minutos, tá vendo como ele é um pouco maior? Na média, mais ou menos, esses discos aí do punk rock californiano, do punk no geral, né, tem 40, 35, 40, 45. O And Out Come the Wolves tem quase 50 minutos, 49 e 39. Saiu também pela Epitaph e foi produzido pelo Jerry Finn e pelo Rancid. Jerry Finn é um cara que eu vi um pouco mais, não vou saber de cabeça agora, mas eu vi nas contracapas dos discos aí dos anos 90, e eu vi o Jerry Finn aparecendo aqui e ali. O que chama muita atenção nesse disco aqui, vou falar já... Não, antes vou falar um pouco dos números, antes de falar da parte musical. Esse disco, olha aí, cara, um detalhe, vendeu 1 milhão de cópias só nos Estados Unidos. Olha o lance, cara. E enquanto vendeu 500 mil o Punk in Drublic. No Reino Unido vendeu mais 100, no Canadá 50, na Austrália 35. Ou seja, um vídeo que vendeu muito bem realmente. Também saiu pela Epitaph, se não falei isso, estou falando agora. Também saiu pela Epitaph, como eu falei, era o núcleo ali, né, dessas bandas. Então era muito provável que fosse lançado realmente por essa gravadora. O que eu posso dizer desse disco aqui? Qual a diferença em relação ao NoFX, que é aquele hardcore mais rápido, do skate clássico? Esse aqui é mais street punk. Ele é mais voltado para as raízes do punk, uma coisa às vezes um pouco mais cadenciada. É claro que tem a velocidade de Maxwell Murder, a velocidade de The Way I Feel, tem a velocidade também de... qual mais aqui, cara? Olympia não é tão assim rápida. Disorder and Disarray, se não me engano, cara. Até deu um branco aqui. Vou colocar Disorder and Disarray rapidão, só pra ter uma noção se é essa mesmo, que é uma das rápidas. Tem muita música rápida e tem muita música que é esse punk mais tradicional. Vamos ouvir Disorder and Disarray rapidão. Não, cara, ela é mais arrastadona assim, né? Em comparação com aquelas músicas mais velozes. Mas é uma puta música também, Disorder and Disarray. Então o disco realmente que tem essa mistura. E o Rancid, é muito importante que se diga, é uma banda que começou já nos anos 90. Né? O primeiro disco foi lançado acho que em 91, o intitulado 91, 92, acho que 91, ainda em trio. A partir do segundo disco, do Let's Go, que entrou Lars Frederiksen entrou para a segunda guitarra e dividiu o vocal. Isso faz a diferença, hein? Se temos harmonias vocais aqui no NoFX, temos divisão de vocal, revezamento de vocais entre o Lars Frederiksen e o Tim Armstrong, grande vocalista e guitarrista também. Então, como eu lance, eu falei, eles a banda se formou nos anos 90 porque ela vem já de uma raiz aí totalmente no ska, ou no ska punk, ska core, como você queira chamar, do Operation Ivy, cara. Exatamente. E aí o Tim Armstrong e o Matt Freeman, baixista da banda, e o Tim Armstrong, eu falei, vocalista e guitarrista, eles saíram, depois que acabou a Operation Ivy, na verdade, eles montaram o Rancid. Na época eles chamaram para a batera ali, logo no começo, o Brett Reed, né, para fazer a batera. E depois, como eu falei, no segundo disco que veio o Lars Frederiksen para compor e muito bem. Então as raízes do Rancid estão muito no ska.
né, nesse ska que o Operation Ivy fazia, e eles foram cada vez mais explorando isso. Tem reggae também em algum momento, né, uma passagem de Time Bomb, a faixa clássica, tem um reggaezinho ali. Então eles têm muito essa influência da música caribenha como um todo. O disco seguinte, Life on the Edge, teve muita influência disso, inclusive. Né? Muita gente até gosta mais desse disco do que do Rain Out Come the Wolves. Então, o que o Rancid mistura, se o NoFX mistura o reggae mesmo, né? Não puro, mas o reggae, com o hardcore punk, né? O hardcore melódico, o Rancid é mais street punk e tal, e às vezes o hardcore aparece aqui, mas o ska dele é muito forte em várias faixas, como The 11th Hour, se não estou enganado aqui, é uma das ska, qual que é a outra? The War's End, Old Friend, também é outra, e a própria Time Bomb, que eu falei que é uma música clássica, eu não enjoo nunca dessa música aqui, com certeza, beleza? Então é um disco realmente muito empolgante, como eu falei, cara, que tem essas misturas muito interessantes aí de estilos, por isso que é um disco que foi tão bem sucedido, e ele é inclusive listado e considerado como um dos maiores discos da história do punk, cara, não só dos anos 90, tá? Então, por isso que é um disco realmente importante. Vamos ouvir um pouquinho aqui de Disorder and Disarray ainda. Tá acabando, a gente vai deixar um pouquinho. E acabou. Vamos colocar aqui, ó, Ruby Soho, foda-se, que é a mais famosa, que tocou muito no rádio ali nos anos 90. E eu chorei no show que eu vi no Lollapalooza. Um pouquinho pra frente. Um pouquinho. Destination. Oh, como eu amo. Cara, então ficou na cara, eu tentei me controlar o máximo possível, mas ficou na cara realmente qual é a minha preferência. Por mais que o Punk in Drublic seja um excelente álbum, cara, a minha preferência com certeza vai pro And Out Come the Wolves. Eu sei que tem gente que, assim como eu, cresci ouvindo Rancid, muita gente cresceu ouvindo NoFX, prefere ter o NoFX como uma banda do coração. É normalíssimo, isso era uma banda muito grande na época. Hoje eu já não ouço dos trabalhos novos do Green Day, do Offspring, eu meio que foi por onde eu comecei, mas não ouço os discos recentes deles. E hoje as bandas do coração, as minhas bandas do coração dessa época são o Rancid e o Pennywise, que não misturou com nada, tá? Legal se diga isso. Pennywise nunca misturou com outro estilo. Se o Rancid tinha o reggae, o NoFX e o ska, né? E o NoFX tinha o reggae, tem, né? Ou tinha. O Pennywise é mais diretão, né? Eu gosto muito, show fudido. Rancid ainda em atividade, lançou um disco não faz tanto tempo e já parece que tá pra lançar outro também. Então estão aí trabalhando em disco novo, se eu não tô enganado. Eu vi alguma coisa tempos aí recentes. É isso, galera. NoFX, Punk in Drublic versus Rancid and Out Come the Wolves. Qual é a sua preferência? A minha já deixei aqui claro pra vocês. Desculpe se eu me empolguei muito preferencialmente para um lado, mas fui apenas sincero e empolgado, porque assim que o punk rock me deixa, é foda, cara. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois tem mais samba rock. É nóis, até a próxima.